Muito bem, de volta para esse tempo singular, onde estaremos refletindo em um dos mais belos textos da palavra de Deus. É um texto um pouco longo, mas não dá para lê-lo todo. Vamos por partes. Vejam que epopeia é o Salmo 8. Leremos na Bíblia, nova versão transformadora. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche toda a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob autoridade deles todas as coisas. Os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Alicerçado neste salmo, meditaremos no tema: que homem é esse? No dia 20 de julho de 1969, 3 astronautas norte-americanos chegaram à Lua. Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin estiveram lá. O primeiro deles, Neil Armstrong, leu e deixou este salmo lá na Lua. Esse salmo está na Lua também. Mas que homem é esse? É uma pergunta que o homem não cessa de fazer a si mesmo nos diversos momentos da sua história. No nosso tempo, essa questão se renova de maneira mais profunda em face das descobertas admiráveis que se fazem continuamente e que promovem a aceleração do progresso em todos os setores de investigação. Isto, meus amados, num ritmo cada vez mais acentuado. Poder-se-ia dizer que o homem alcançou a era de ouro do progresso. As pesquisas científicas prolongam a existência humana. O homem sobrevive cada vez mais. Temos notícia aí de pessoas que já estão vivendo 110, 120 anos. Parece não existir mais problema de distância, porque o homem devora o espaço, percorrendo-o em tempos cada vez mais curtos. Máquinas poderosas que substituem com vantagem e multiplicam por milhões de vezes os músculos humanos, removem montanhas e fertilizam desertos. Já não é mais um sonho a conquista de outros mundos. Apesar de tudo isso, por um amargo paradoxo, o homem, esse rei, trespassado
como alguém assim o determinou, parece um mutilado na batalha da vida, em que ele diariamente se perde. Há por toda parte ódio, confusão e desespero. Crescem os suicídios, as tragédias passionais, o crime e a solidão. Nenhum alimento existe que seja capaz de saciar no ser humano a fome de paz que o devora. Entre os troféus da técnica e da ciência, eis que se arrasta o rei da criação, deposto por si mesmo. E permanece a questão que se torna cada vez mais relevante. Que homem é esse? Outras questões inevitavelmente o acompanham. De onde vem? Com que propósito foi criado? Qual o seu destino? Conforme o ponto de vista que se tem, olhando-se para trás ou para frente, para baixo ou para cima, para o corpo ou para o espírito. E se tentado a considerar o homem apenas como dependente de matéria ou da matéria, ou pelo contrário, a angelizá-lo e se esquecer de que ele é também pó. Não podemos encontrar só no homem a explicação de tudo que ele é. A resposta exata está em Deus. E é a sua palavra que Noa fornecerá. O homem foi criado por Deus para reinar. A autoridade que recebeu para dominar sobre toda a criação fazia do homem um vice-rei. Acima do seu poder só pairava o de Deus, que o havia coroado de glória e de honra. Mas a coroa caiu da sua cabeça. O homem usou mal a sua liberdade e, com isto, a sua natureza espiritual entrou em ruínas. Tornou-se, então, escravo de suas paixões. Afastou-se de Deus e perdeu a comunhão com ele. Nesse estado, o homem perdeu também as condições exigidas por Deus para o domínio sobre todas as coisas criadas. Deus, porém, não modificou o seu programa em relação ao homem. Tu me deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, Salmo 8:6, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Hebreus 2:8 diz isto. Isto é evidente. O poder do homem não é completo. O cetro escapou das suas mãos. Seu domínio é contestado. O homem tem de competir até com as criaturas que lhe foram sujeitas. Os elementos da natureza muitas vezes parecem zombar da sua autoridade e desafiam o seu poder. Aí estão os deslizamentos de encostas que ceifam tantas vidas, os tsunamis, os vulcões e por aí vai. O homem nem ao menos
tem conseguido governar a si mesmo. O pecado destronou o homem. Na situação atual, o homem ainda está longe da realização do seu glorioso destino. Eu gosto muito da carta aos Hebreus, que diz e acrescenta mais um comentário ao Salmo 8, dizendo o seguinte: contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 9, assevera isto. Depois de referir-se ao que o homem deveria ter feito semelhante, Deus é Senhor do universo. Focaliza o estado atual do homem. Frustração em vez de domínio. Insucesso em vez de glória. Convertido em escravo, quando foi criado para ser rei. Por fim, mostra como esse homem pode ser transformado no homem conforme o ideal de Deus. A mudança é operada por Cristo, que se fez homem para revelar o que o homem poderá ser. Cristo é a resposta final da questão. Ele provou a morte por todos e a venceu. E, por isso, somos também vencedores em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos imensamente gratos ao Senhor, porque nós não ficamos caídos, nós não ficamos derrotados. Ainda, nosso Deus, a cada dia, pessoas e mais pessoas são salvas, redimidas pelo sangue de Jesus e voltam, nosso Deus, a ter uma vida de íntima comunhão com o Senhor. Voltam, nosso Deus, a serem homens e mulheres à semelhança do Senhor. Obrigado, nosso Deus, por isto. Continue, nosso Pai, nos abençoando. Continue, nosso Pai, tendo misericórdia de cada um de nós, do teu povo, em nome de Jesus. Amém.